eu volto ele para cá. Você já vai aparecer lá. Pode ir? Pode ir. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz, de paz.
nós te sentimos aqui. Em vibrações fraternais, fraternais na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do seu coração. Gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Fraternidade. Abençoar a todos, auxiliando a quantos se aproximam de nós, buscando socorro fraternal. Compreender a todos, estendendo a quantos nos procurem o concurso dos braços irmãos. Ajudar a todos, garantindo aos que se valham de nossa boa vontade a segurança do esclarecimento justo. Fomos, sim, chamados a entender e servir, e por isso mesmo urge permanecer no posto do trabalho e da bênção, amparando os outros em nome daquele cujas mãos não cessam de guardar-nos o coração e iluminar-nos o raciocínio, hoje como ontem, agora como sempre. Batuíra, do livro Mais Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, meus irmãos, muito boa noite. Estamos chegando mais uma vez através das páginas do Facebook do Grupo Espírita Libertação. É um prazer e uma honra estar aqui com os senhores na noite desta segunda-feira,
dia 22 de fevereiro do ano de 2021. Nós vamos fazer então a nossa oração inicial para darmos início ao nosso evangelho da noite, agradecendo antes de mais nada a nossa irmã, a nossa companheira desta casa, a Patrícia, que nos proporcionou alguns momentos, de prazer e de paz, emprestando a sua voz à espiritualidade amiga. Então vamos todos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos até nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo ao Senhor, antes de mais nada, por estarmos todos aqui reunidos nesta sala virtual, com a permissão do Mestre, todos com saúde, para mais uma noite de reuniões e de recados, de irmãos desencarnados. Senhor Jesus, nós vos agradecemos pela oportunidade, ora, conferida a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por estarmos todos aqui, reunidos sob as luzes do vosso Evangelho. Envolva, Divino Mestre, a cada lar, a cada irmão e irmã aqui representados nesta sala virtual, onde quer que eles estiverem, em que situação estiverem, que a espiritualidade amiga possa envolvê-los, possa ampará-los, possa levar-lhes alívio, consolações e esperança. Pedimos, Senhor, para todos os lares da vizinhança, especialmente aqueles onde houver pessoas mais enfermas e mais necessitadas do que nós mesmos. Pedimos, Senhor, por todos os hospitais e manicômios, por todos os enfermos, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos profissionais de saúde, por todos aqueles que estão à frente no combate desta pandemia. Pedimos pelos presídios, Senhor, pelos orfanatos, asilos, pelos moradores de rua, por todos os suicidas, que a vossa misericórdia, Senhor, se estenda sobre toda a humanidade, onde quer que houver uma lágrima derramada, onde quer que houver um coração sofredor, permita, Senhor Jesus, que um mensageiro do vosso amor e da vossa misericórdia possa se fazer presente. Em teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa Mãe, Maria Santíssima, do diretor espiritual desta casa, que é nosso irmão Gúbio, pedimos a vossa permissão, Senhor, para iniciarmos a leitura do Evangelho na noite de hoje. Que assim seja. Queridos irmãos, todos nós sabemos das dificuldades coletivas que o nosso mundo passa atualmente. Nesses últimos 365 dias, o mundo, foi atingido por essa pandemia que não escolhe cor de pele, que não escolhe condição social, que não escolhe condição financeira, cultural, ou seja, todos poderemos ser atingidos. E ao lado desses infortúnios, coletivos, dessas dores coletivas, existem aqueles que muitas vezes sofrem e que nós nem sequer ficamos sabendo. E pode ser uma pessoa bem próxima a nós, pode ser um vizinho, pode ser um colega de trabalho, um conhecido, um companheiro de casa espírita ou de igreja, seja lá o que for. Então, ao lado das grandes tribulações coletivas que o mundo enfrenta e já enfrentou anteriormente, e nós temos a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, de que tudo isso passará e de que todos nós sairemos muito mais fortes e mais esclarecidos. Só que ao lado disso, existem também os pequenos infortúnios, os pequenos sofrimentos, as pequeninas dores que nós, servos de Deus,
podemos trabalhar, podemos atuar, né? Minorando essa dor, auxiliando esses companheiros que passam por esse ou aquele momento de dificuldade, muitas vezes extremas. A leitura que nós vamos fazer na noite de hoje está aqui no capítulo 13º de O Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec intitulou Não saiba a vossa mão esquerda, né? E é no item 4, infortúnios ocultos, né? É uma mensagem que Kardec colocou aqui para nos esclarecer, tá? Então ele começa dizendo o seguinte: nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que é à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família, cercada de crianças. À sua chegada, refugie a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem coragem. O pai está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover às necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome, irão à escola agasalhadas e para as menorzinhas o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, à boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com o seu luxo.
Por que se faz acompanhar da filha para que aprenda como se deve praticar a beneficência? A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar às mãos alguma coisa para que dês a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. E assim, é assim que aquela mãe, verdadeiramente cristã, prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa? Em casa, é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação, além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância, leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela a sua benfeitora. Silêncio. Ordena-lhe a senhora: não o digas a ninguém. Falava assim Jesus. E Jesus ensinava tantas outras coisas aos seus discípulos, né? Certa feita, reunindo todos eles, ele diz, né, que sempre que se fizesse algo a um desses meus irmãos pequeninos, é a mim que estarias fazendo. Aqui nós temos o exemplo de um infortúnio oculto. E quantos de nós podemos estar vivendo ao lado de N infortúnios ocultos espalhados por todo o mundo? N famílias passando necessidade, passando fome e sabe-se lá o quê. Quantas oportunidades nós temos de sermos úteis, de fazermos algo em benefício de alguém. Muitos vão dizer: ah, mas eu não tenho condição, eu também luto com dificuldade. Mas já ouviram aquela história que diz que o pouco com Jesus é muito? Que nós saibamos repartir um pouco daquilo que temos a quem não tem nada, porque existem milhares de irmãos nossos que vivem à sombra da miséria, do infortúnio, da dor, e que nós passamos despercebidos, né? A mensagem que Allan Kardec coloca aqui no Evangelho pode muito bem representar uma história verdadeira de uma dama da sociedade parisiense, uma senhora de posses, né, que levava sempre consigo a sua filha em traje simples para não humilhar as pessoas com as quais ela iria se encontrar. Estava sempre com uma carruagem abarrotada de mantimentos, de roupas, né? Representa a solidariedade que todos nós podemos fazer. E o que é interessante, né, e é mais significativo aqui na história, ela ia sempre sozinha, ela não alardeava que ela estava indo lá. Ó, pessoal, vou lá ajudar aquela turma lá, tô saindo, né? Tirava selfie, né? Mostrando que ela estava indo lá, mostrando como ela é generosa. Nada disso, né? Tanto é assim que quando aquela senhora, por um acaso, bate à porta dela, tentando vender um trabalho que ela mesma fizera, ela reconhece na dona da casa a benfeitora, e ela simplesmente pede que ela não comentasse isso a ninguém. Por quê? Porque Jesus orienta os seus discípulos a irem buscar a dor,
a irem buscar o sofrimento e não ficar de braços cruzados, esperando o sofrimento bater à porta. O verdadeiro servo do Senhor, ele vai ao encontro da dor, ele apacenta as ovelhas, como Jesus pediu. O que é apacentar a ovelha? É dar alimento a ela? Também, mas é auxiliar, é proteger, é dirigir, é ouvir aquela pessoa necessitada de um esclarecimento, de um conselho, é emprestar os ouvidos a quem quer muitas vezes simplesmente falar algo. E quantas vezes nós podemos fazer isso? Se nós sairmos de nossas casas e dermos uma volta na quadra onde nós moramos, é possível nós encontrarmos alguém nessa situação. É possível nós encontrarmos alguém precisando de algum auxílio. E por que não ajudar? Ah, não, ele não é da minha igreja. Ah, não, eu nem conheço ele. Ora, o samaritano conhecia o homem que tinha saído. Lembram da parábola do bom samaritano? Um homem que descia de Jericó, de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos ladrões que o maltrataram e o deixaram no chão. Lembram dessa parábola? Que passou um sacerdote, passou um levita e veio, enfim, um samaritano. O samaritano era inimigo dos judeus. Eles não se davam bem, eles viviam brigando. As tribos de Samaria eram excluídas das demais tribos de Israel. E foi justamente aquele samaritano que, tomado de compaixão, o que significa isso? O que é nós nos tomarmos de compaixão? Com significa, o prefixo da palavra com é ao lado, junto, paixão, sofrimento, dor, ao lado da dor. Então, tomado de compaixão, aquele samaritano auxiliou o homem que estava no chão. Ele quis saber quem ele era, ele quis anotar o CPF dele, o RG dele, ele perguntou o nome dele? Não. Ele foi lá e ajudou. Ah, mas ele poderia fazer? Poderia. Mas se nós formos pensar assim, então nós não vamos ajudar em ninguém. Se cada pessoa que nós formos ajudar, nós pensarmos, ah, mas e se for um malfeitor? Eu não posso ajudar. Não pode? Pois muito bem. Então que nós façamos simplesmente, né, um exemplo aí, né, de pessoa. Vamos colocar Jesus na história. E se fosse Jesus que estivesse no nosso lugar, o que ele faria? Vocês estão vendo aqui atrás de mim, esse quadro aí, né? Esse banner aí que o Amaury colocou agora. O que vocês estão vendo ali? Jesus amparando uma pessoa, não é? Vocês acham que ali ele quer saber quem é? Onde mora? Isso é irrelevante. Ali ele está tomado de compaixão. Ele está se colocando ao lado daquele que sofre. Ele pode ser um inimigo dele. Ele pode traí-lo daqui a mais alguns momentos. Ele pode até apunhalá-lo pelas costas, mas ele não se importa com isso. Para ele, o que vale a pena, o que importa mesmo, é fazer o bem. Então, essa senhora, na história que Kardec conta aqui, né? Ela se faz acompanhar sempre da filha mocinha, para que ela, segundo o próprio relato de Kardec, aprendesse a beneficência, aprendesse a ser boa, a olhar os outros, não com asco, não com preconceito, mas com piedade útil, aquela que faz algo em benefício. Porque não adianta também a gente ver e falar, nossa, coitado, que Deus abençoe, né? E você mesmo não faz nada.
Aí nós estamos nos assemelhando ao levita, lá da parábola do samaritano, né? Passa um sacerdote e passa um levita. Olha, vê o homem caído, né? E vai embora. Adiantou alguma coisa? Qualquer um de nós podemos fazer algo em benefício de alguém. E isso é uma terapia, é um antídoto contra as nossas dores, dores morais, porque a dor do corpo físico, essa é passageira. A nossa casa aqui ficava repleta de pessoas às segundas-feiras, neste dia, né, de hoje, repleta de pessoas em tratamento de fluidoterapia, e nós sempre alertávamos que não basta curar o corpo, nós temos que, antes de mais nada, reformarmos a nossa alma, o nosso espírito, sermos melhores, sermos diferentes, fazermos algo de bom, curar o corpo para continuarmos sendo egoístas, sendo rancorosos, não sabendo perdoar ninguém, nós jamais sairemos daqui, porque estaremos sempre doentes, porque nós somos doentes da alma e não do corpo. Então, infortúnio oculto existem aos montes desde que o mundo é mundo. Sempre existiu. E Jesus orienta aos seguidores dele a irem buscar, a irem apacentar essas ovelhas transviadas, sofridas, levar o evangelho, levar o auxílio. Por que não aproveitarmos este momento em que nós estamos todos fazendo muitas reflexões, todos em casa, né, agrupados? Vamos dar uma repaginada na nossa vida. Vamos ser diferentes daqui para frente, quando tudo voltar ao normal, porque um dia há de voltar. Essa pandemia não vai continuar o resto da eternidade. Um dia nós vamos sair de casa, não vamos? Eu, pelo menos, acredito. E quando nós sairmos? Quando nós viermos para o mundo normal, como é que nós voltaremos? Seremos os mesmos? Exigindo do mundo tudo aquilo que nós achamos que ele deve nos dar? Ou nos esforçando para colaborar na edificação de um mundo melhor? O que é que nós queremos? Nós queremos continuar sendo enfermos? Ou nós queremos nos colocar na posição de um soldado do Cristo? O que é um soldado do Cristo? É aquele que serve ao seu Senhor onde quer que ele estiver, em que situação for. Ele está pronto a servir ao Senhor. Quando Saulo de Tarso tem a visão às portas de Damasco, e ele fica cego ao ver a luz resplandecente do Mestre, né? Ele fica cego. Os soldados que estavam com ele, por piedade, o conduzem até Damasco, porque quando ele vê Jesus, ele cai de joelhos, e ele vê que estava diante de algo soberano, de algo que ele não poderia jamais identificar e decifrar aquilo. Então ele sucumbe diante daquela figura radiosa. Era meio-dia, o sol estava a pino, e a luz do Senhor era muito maior do que a luz do sol. Então, quando ele cai de joelhos, ele apenas pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus, então, pede para que ele, então, entrasse em Damasco, e que depois seria dito a ele o que fazer. Pois muito bem, nós estávamos falando de soldado, de servo do Cristo, não é? Pois é,
existia em Damasco um sapateiro de nome Ananias, um humilde homem que lutava com muitas dificuldades. Ele era cristão, seguidor de Jesus. Ele estava sendo procurado. Saulo de Tarso estava se dirigindo a Damasco com cartas do Sinédrio para apreender Ananias e levá-lo preso para Jerusalém. Pois bem, Saulo é conduzido à cidade de Damasco e colocado numa taverna, numa hospedagem mais simples. Os soldados deixaram ele lá e foram embora. Ele estava cego. Do outro lado da cidade estava Ananias, com seus afazeres. O Senhor se materializa para ele, chama ele: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Olha a posição de um servo de Jesus. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Quero que vás até a rua tal, procure a hospedaria tal e lá procure fulano. Senhor, mas esse não é aquele que vinha para cá para nos prender? Exatamente. Eu quero que você vá lá e cure-o, ele está cego. Vocês podem conferir isso tudo que nós estamos falando no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Talvez a mais bela obra que o Espiritismo já tenha produzido. É a história de Paulo de Tarso. Leiam esse livro, para vocês verem o que é a transformação de uma pessoa numa mesma encarnação. Então, todos nós somos capazes. Nós temos que colocar isso na nossa cabeça e sairmos dessa condição de pedintes, renitentes, só pedindo as coisas. Quando nós vamos nos decidir em trabalhar, em fazer algo? Sair da condição de pedinte para a condição de servo. Aquele que serve ao seu Senhor. Como Ananias, eis-me aqui, Senhor. Ou como Saulo, o que queres que eu faça? E nós podemos auxiliar quantas e quantas pessoas. Na sua cidade, se você fizer uma pesquisa, você vai achar. O que não falta nesse mundo de meu Deus é gente sofrendo, é miséria. Pode procurar que você vai achar. Tente ajudar alguém, sem falar disso a ninguém. Não leve celular, não leve máquina fotográfica, não leve nada. Coloque a sua roupa mais simples que você tiver e leve alguma coisa. Procure saber ali naquele lugar quem é o mais necessitado, qual a família que mais precisa. Ou até mesmo no seu círculo de amizade. Quando você descobrir que alguém passa por essa ou aquela situação, veja o que você pode fazer. Vai lá e faça. Faça às escondidas. Ninguém precisa saber disso. Só você. Faça em silêncio. Faça às ocultas. Faça como se estivesse fazendo a Jesus. Era o que Madre Teresa de Calcutá sempre falava, né? Quando perguntavam a ela como que ela tinha coragem de dar banho em leprosos caídos pelas ruas de Calcutá. Como que a senhora tem coragem? Eu não daria banho nem por $1 milhão em um leproso. Aí ela vira para a pessoa e fala: nem eu. Só com muito amor se pode dar banho em um leproso. Quando perguntada como ela fazia aquilo, ela falava: muito simples. Eu vejo no rosto de cada um desses leprosos
o rosto de nosso Senhor Jesus Cristo. É como se eu estivesse fazendo a Ele. Lembram o que eu falei no início da nossa conversa? Da conversinha que Jesus teve com os discípulos? Todas as vezes que fizeres uma dessas coisas a um desses meus irmãos mais pequeninos, é a mim que estareis fazendo. Então que a gente cultue isso na nossa mente, no nosso coração, e depois que nós sairmos dessa pandemia, que nós voltarmos à vida normal, que eu espero que não seja mais normal, porque a vida como era, Deus há de ajudar que nós passaremos por um estágio melhor, que nós retornemos com este espírito de auxílio, de compaixão pelos outros, compaixão por si mesmo, reconhecendo as suas limitações, as suas deficiências, mas acima de tudo, colocando Jesus à frente e seguindo adiante, sem buscar recompensa, sem buscar holofotes, sem buscar agradecimento, porque aqueles que te agradecerem hoje serão os mesmos que te apedrejarão amanhã. Lembrem-se de Jesus, quando Jesus entra em Jerusalém, montado num jumentinho, toda a cidade festejava. Daqui a mais algum tempo, todos pediram a crucificação dele. Então é assim. Não busquemos a glória dos homens, a glória passageira da terra. Busquemos o reconhecimento da consciência, porque essa ninguém tira de nós. Isso é propriedade nossa. Ninguém tirará de você as suas boas ações, e elas testemunharão a seu favor quando você estiver na eternidade. E não se preocupe com as coisas materiais. Não fique apegado a elas. Faça bom uso delas. Mas nunca se esqueça de que elas pertencem a esse mundo. Quando Alexandre Magno, Alexandre o Grande, rei da Macedônia, imperador de toda a Macedônia e do Império Grego, estava prestes a desencarnar. Ele desencarnou muito jovem. Ele fez 3 pedidos que os seus súditos não compreenderam de imediato. Alexandre escreve e pede que quando ele morresse, o seu corpo fosse conduzido pelos melhores médicos da Grécia, pelos melhores cientistas sobre a vida na Grécia, que todos os seus bens, tudo aquilo que ele havia conquistado, e olha que era muita coisa, ele pediu que fosse espalhado pelo caminho onde o seu corpo iria passar, e que suas mãos estivessem balançando no ataúde, onde o seu corpo estivesse sendo levado. Aí os súditos não entenderam. Ora, majestade, mas por que isso? Muito simples. Eu quero que meu corpo seja levado pelos melhores médicos da terra, para que eles vejam que eles são incapazes de vencerem a morte. Eu quero que meus bens sejam espalhados por onde eu haverei de passar, para representar que os bens terrenos aqui permanecerão. E eu quero que minhas mãos estejam balançando, para mostrar que de mãos vazias eu vim, de mãos vazias eu haverei de retornar. Que nós tenhamos essa consciência. Olha que ele era um pagão. Ele nem cristão era. Viveu muito antes de Jesus. Olha a sabedoria desse homem. E aí nós fazemos um questionamento aos senhores. Então, o que de verdadeiro nós possuímos? Só uma coisa:
A única coisa que nós possuímos nessa vida somos nós mesmos. Eu apenas me possuo, só isso. Nada mais é meu. Tudo é empréstimo. Seu esposo, sua esposa, você não vai levar ele, nem ela. Seus filhos ficarão aqui. Os seus bens, nem se fala. Serão repartidos entre os seus herdeiros. Os seus problemas, as suas aflições, serão esquecidos daqui a mais algum tempo. O cachorro que você mais gostava, que era seu amigo fiel, encontrará um novo dono. Então, o que possuímos de verdade? Apenas a nossa alma, apenas aquilo que nós somos na essência, a nossa consciência, o nosso ser, e que nós possamos enriquecê-lo com coisas boas, não com picuinhas, não com milindres, não com bobagens, que não vale a pena. Tantas e tantas pessoas cultuam mágoa, rancor de uma coisa que aconteceu, às vezes, anos atrás, uma coisa que era pequenininha e que se transformou numa coisa medonha, por falta de compreensão, por falta de diálogo, por falta de entendimento. Então, quando terminar essa pandemia, que nós possamos ressurgir, como a crisálida que fica lá, no seu caramujo lá, que nós possamos ressurgir como uma linda borboleta, que nós nos transformemos em uma nova pessoa. Que nós nos preocupemos com os outros também, com o nosso próximo. Porque quem sabe o dia de amanhã, se eu não estarei naquela situação. E aí entra naquilo que Jesus diz, Fazei ao próximo aquilo que gostaria que ele vos fizesse. Certo? Então esse era o nosso recado na noite de hoje. Eu agradeço a todos vocês, tá? Nós vamos passar a palavra agora para o nosso companheiro João Dias. Eu desejo muita paz aos seus corações. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Sim, senhor. Meus queridos irmãos, que Jesus nos ampare, ilumine. Alguns companheiros, muitas vezes, estão reclamando do som. Se porventura não estiverem ouvindo corretamente, coloquem nos comentários que tem um irmão acompanhando essa conexão aí, Nós, antes de iniciarmos, nós queríamos pedir aos irmãos que no dia dessas lives, que os Espíritos nos autorizaram a fazer, que observassem bem. A gente libera as inscrições no período assim, desde o dia 1º que foi liberado. Então, 22 dias, para inscrição, para não deixarem para a última hora. Essa inscrição deve ser feita naquele formulário do Facebook ou do WhatsApp, que a nossa irmã Maria José acompanha. Isso devido a uma disciplina nesse trabalho. Não podemos simplesmente chegar aqui na frente e aguardar os espíritos e virem transmitindo recados. Tudo tem uma organização, nós queremos esclarecer que, assim como nós falávamos no Centro Espírita Apóstolo Paulo, nós até falamos com o nosso presidente agora mesmo, que uma vez por mês
uma caravana nos visita, caravana com irmãos que atentaram contra a própria vida. Eles vêm, são trazidos, porque tem um hospital muito grande nessa região, o Hospital Paulo de Tarso. Muito grande, que abrange tanto Trindade como o Conjunto Veracruz e muito mais. E muitos espíritos foram recolhidos nesses hospitais. E eles vêm em visita. Então, devemos nos organizar, nos disciplinar, prestar bastante atenção no Evangelho, no que foi falado pelo nosso irmão Eudes, meditarmos. Os Espíritos apenas nos falam a ordem aqui de quem vai escrever, não nos fala o assunto. O assunto nós temos que captar. Como os Espíritos estão, como nos meses anteriores foram menos pessoas que se inscreveram, dessa vez nós tivemos aí 520 inscritos, né? 520 pedidos de mensagens. No mês passado nós achamos que estava muito, 400 e pouco, agora 520. Então isso tende a aumentar, porque é pelo Brasil inteiro, né? E os Espíritos escolhem alguns recados e não podem ser longos, são rápidos. Alguns eles deixam de transmitir mais alguma coisa. Nós anotamos e vamos passando aos irmãos, avisando que nem sempre aqueles que não transmitem, não é porque não estão bem ou não estão em condições, ou aquela pessoa não seja merecedora. É porque tudo tem o momento certo, tudo tem a hora certa. Então, a gente vai iniciando recados rápidos, né? O pai, o senhor Lindolfo Batista de Oliveira, está mandando um abraço para a filha Mônica, tá? Esse foi só um abraço. O nosso amigo Paulo César de Oliveira, que está aqui presente, está mandando um abraço para a filha Isabela, para o Paulo Henrique, e também para a sua ex-companheira Lívia, agradecendo por tudo. A Solange Valéria Santana Vieira está presente, mandando um abraço para os filhos Leandro, Leonardo, Samuel e a Ana Carolina. Está dizendo que no momento propício, quando puder escrever uma carta, ela vai escrever. Mas que permaneçam unidos. A dona Josefina Porto do Nascimento, juntamente com sua neta Rafaene, estão aqui mandando abraços para o seu José e a dona Carla. Tá? A dona Marcelina Pereira de Sá, acompanhada pelo seu Otávio, não se esqueceu da filha Clarice, mandando um abraço muito grande. Essa de idade, né? E uma criancinha, a Mariana Barros Junqueira, está mandando um abraço para a mãe, Luciane. Fernando Antônio, seu Fernando Antônio, juntamente com a sua companheira, Dona Maria de Lourdes Borges, está dizendo para a filha Eneida que eles entraram nessa fila aqui. E esse recadinho é apenas para
falar para ela que eles não se esquecem dela, tá? O seu Oscar Carlos da Silva, está mandando um abraço para as filhas, Eliane, Elaine, para sua companheira Geracina, para netinha Natália, para o Renato também, né? Que está dizendo aqui que ele foi o grande inspirador daquela festa de casamento dos dois, né? E está aqui também o Gabrielzinho, tá? O seu Carlos, Belchior Carlos de Godoy, está aqui junto com a mãe Laura, está mandando um abraço para a companheira Terezinha. Está dizendo assim, Terezinha, realmente os laços de amor jamais se desfazem. Nós dissemos isso da outra vez e ele está repetindo aqui, mandando um grande abraço com muito carinho. E dizer para a filha Cristina, para o Nijade, que não se esqueceu dos netinhos, que ama muito os netinhos, e pedir para Luísa orar bastante, tá? Nosso companheiro aqui, que foi acidentado, já está muito bem, o Luiz Henrique Souza Duarte, está mandando um abraço para a mãe Indiamar. Ele está junto com a companheira, amiga nossa, a dona Natividade. Dona Natividade, que trabalhou conosco muitos anos. Ele está acompanhado dela, está pedindo para dar um abraço muito grande no seu filho Arthur. O César Bueno, irmão da nossa querida irmã Emília, está mandando um abraço, dizendo que a equipe familiar tem orado muito por toda a família e por ela também. Ela confiar em Jesus. O seu Oswaldo Francisco da Silva está mandando um abraço para a filha Vera Luci e está pedindo para dizer para o Itamar que o seu Luziano está mandando um abraço para ele. Seu pai, Luziano. A nossa jovem aqui, a Jéssica Nunes Marques, está mandando um grande abraço para a mãe Margarete. Tá? Está muito bem a Jéssica, então ela está mandando um abraço, prometendo escrever quando for possível escrever. A dona Euclênia Campos Prudente, está aqui acompanhado do seu Joaquim Prudente, né? Está mandando um abraço para a filha Adriana, que ele não esqueceu, e também para a filha Márcia, que não se esquecem deles de jeito nenhum, não se esquecem delas de jeito nenhum, tá? O Murilo Alves da Silva está aqui de passagem também, se aproximando para se acostumar nesse campo, está mandando um abraço para a mãe Marina. Esse senhor já esteve aqui da outra vez, é o Antônio Edmilson Bezerra da Silva, está mandando um abraço para a companheira, Maria Aparecida, né? E também para a irmã Eleuci, tá? O Ayrton Luiz de Crédito Silva está mandando um abraço para os pais, Laura e Ayrton, prometendo escrever também.
Seu João Felizardo dos Santos, o pai da nossa irmã Lúcia, está presente, dizendo que vai escrever, e está junto com o Carlos, dizendo que eles ambos vão escrever para vocês. O nosso amigo aqui, o Paulo Victor Barbosa de Souza, que desencarnou lá em frente a uma instituição, né? E estava no bar lá, daquele jeito. Ele não tem nem esse resquício mais na sua memória disso. Ele só transmitiu para se identificar, pedindo para a mãe Tânia que ele a ama muito e que vai escrever quando for possível. Esse aqui é o José Alves Barros, está aí dizendo para a nega, para a companheira dele, Ana Maria, né, que ele está muito bem e que talvez neste retorno para a psicografia presencial, aí ele possa escrever para aqueles que você sabe quem que é. Está aqui o Newton Dias de Oliveira, que é o pai da Lúcia, né? E a mãe Ariolina, tá? Então, e o irmão Newton está mandando também um abraço para a Lúcia e dizendo que o Luiz Emílio não veio, mas ele está muito bem. Na primeira oportunidade ele virá. Tá? Presente o companheiro também, o José Laor Soares Couto, mandando um abraço para a companheira Diva. O Anivaldo Luiz da Costa também está mandando um abraço para a companheira Eliene, prometendo escrever. O companheiro também, esse aqui, eu cheguei a conhecer em vida, é o Laudelino Dias Pinheiro. O Laudelino diz que só falaria se fosse comigo. Para outro médico ele não ia falar, não. O Laudelino foi um irmão patologista, né? E fez muitas brincadeiras a respeito de Jesus, né? Fez muitas piadas sobre as religiões, mas ele sentia um respeito interior muito grande que ele não falava para as pessoas. E ele está aqui agradecendo demais a companheira Fátima, que o suportou esses anos todos, aos amigos. E ele está junto aqui com o Rinaldo, filho da dona Goiani, está aqui com o seu Silvio Queiroz de Andrade, né? E a dona Jordelina também, e o senhor Areno, junto com eles, tá? E nessa turma chegou aquela mocinha Adriana Chaves de Castro, que está mandando um abraço para a mãe Aparecida, e que em outra oportunidade ela vai falar do pai, tá? Mandou um abraço para Juliana. Davi, o seu Davi Alves Gontijo, juntamente com o seu Paulino, está mandando um recado aqui para Valmira. Valmira, deve ser a nossa Valmira. Está mandando um abraço e está dizendo que ele não é acostumado com esse tipo de coisa,
mas ele vai afinizar nesse campo e vai transmitir um recado melhor para ela. E manda um abraço. O Rangel Luiz de Carvalho está mandando um abraço para a mãe Cirila. Está muito bem o Rangel, viu? Trabalhador da doutrina. Ele é um grande trabalhador. Está aqui os pais, a senhora Clara Soares Guidete e o seu João também. Estou mandando um abraço para a Edna, para a filha Edna, dizendo que tanto eles, juntamente com a Luzia, estão sempre orando por ela. Ela nunca vai estar sozinha. Tá? A senhora Luzia Alves Vieira, é outra Luzia, né? Juntamente com o seu Neucides, estão mandando um abraço para o filho Pedro, falando para ele orar mais, fazer mais orações, meditar mais na bondade divina, que ele vai encontrar a mente mais tranquila, vai ter a mente mais serena e resolver os negócios que ele tem que resolver. Está aqui o nosso irmão Luiz Carlos Ruiz, que está pedindo para dizer ao filho Júnior que ele está muito emocionado, ele está muito bem, ele está bem, ele não está mais em hospital, ele já compreendeu muitas coisas que ele fez, está dizendo as certas e as erradas, né? E ele está pedindo para dizer para o filho que o ama muito e que quando chegar o dia, que vai demorar ainda, do Júnior voltar para o plano espiritual, ele vai reencontrar com ele. Eles vão se reencontrar, tá? Está aqui o seu Geraldo Pulcinelli abraçando o filho André, juntamente com a dona Enir. Está aqui a dona Dirce Macedo Valentim, abraçando a família da dona Luísa, da Vanessa, Luciano, Gabriel. Está aqui junto com o seu Zé Eduardo, né? Fez tratamento na nossa casa. E eles estão muito bem. Pede à família para orar mais, se ligar mais nas coisas divinas, tá? Esse aqui os espíritos permitiram que ele viesse, porque ele desencarnou há pouco tempo, é pai de uma trabalhadora nossa, seu Valdeci Antônio Rosa. Valdeci Antônio Rosa, nós não conhecemos. Ele é o pai da Tânia, tá? Ele pede dizer para a filha Tânia que passou, aquele mau momento passou. Ele já foi medicado, ele está se restabelecendo, ele está acostumando com as coisas, tá? Está acostumando com as coisas e logo ele vai dar mais comunicações. O jovem aqui, o Gustavo Xavier Moura Oliveira, está mandando um abraço para o pai Veronildo, para a mãe Maria da Penha, para a tia Vera Lúcia, Vera Ellen, está junto com a dona Virgilina e também com o seu Jerônimo,
Estou mandando abraços a todos. A nossa companheira aqui, a companheira do nosso irmão, que foi companheira do nosso irmão Roberto Moreira, Maria de Fátima Paiva. Está mandando um abraço para a filha Denise. E Maria de Fátima está muito bem. Agradece muito ao Roberto, a Elianar, a Naná, né, por tudo. Está mandando abraços. Roberto Santiago Silva Queiroz. O mentor pediu para falar para a mãe, para Mireia, que ele está se recuperando para poder escrever, tá? E mandar recados. O José Borges de Lima, pai do nosso irmão Edson, né? Companheiro da dona Maria Célnia, está presente, está mandando um grande abraço. Ah, apareceu aqui aquele. O Valdeci, seu Valdeci Alves da Costa, pai da nossa companheira, nossa irmã Lúcia Aparecida, está mandando um grande abraço, está bem, está praticamente recuperado. Ele fala praticamente, tá? A Graciele Lohane Magalhães Correia está junto com a avó Mariana, está mandando um abraço para o pai Francisco e para a mãe Jandira, né? Esse aqui tem tempo que eu não vejo. Divino Ismar da Silva. Divino Ismar da Silva está mandando um abraço para a filha Lineide e para a companheira Orvanir. Orvanir é presidente do Centro Espírita Irmã Matilde. E ele está junto com a dona Francisca e com o seu João Mendonça, os pais de Orvanir. Tá? Tá aqui a nossa irmãzinha, Renata Souza Lessa Dourado. Está mandando um abraço para a mãe Lane, para a tia Tânia. E ela está acompanhada aqui com sua tia-avó, dona Donária, e com sua avó, a dona Deise. Está mandando um grande abraço. O seu Osanias é um trabalhador no plano espiritual, a dona Deise está dizendo. Ele é um trabalhador. Ele não é mais um paciente, não é mais um companheiro apenas que fica no plano espiritual. É um trabalhador do Cristo, tá? A dona Ana, essa senhora aqui me deu um abraço. Uma velhinha, ela me mandou um abraço, dona Ana Rufino Lima. Ela é mãe do Jolivan. Jolivan é um trabalhador da irradiação espírita cristã. E ela está presente e falando que está muito feliz em poder transmitir o recado por mim, dona Ana, né? Esse eu não conheço, mas é o Matheus, deve ser Pantuzo ou Pantuccio Braga, mandando um abraço para a mãe Marta. Logo ele vai falar mais, viu? Está aqui o seu Severino Gonçalves Magalhães. Ele está junto com a dona Maria Estela. Está mandando um abraço para Maria Wildes, né? Agradecendo a lembrança. Nós chegamos a alguns irmãos aqui. Esses irmãos aqui vieram na caravana que nós mencionamos. É a Norma Rose Tavares Cipriano. Essa irmã, loira aqui, amiga nossa,
ela atentou contra a própria vida, mas ela já entendeu a sua situação. Hoje ela procura se melhorar, ela sabe que Jesus tem uma bondade muito grande e que ela já entendeu os erros dela. Ela sabe que ela vai resgatar esses débitos, esses erros. Ela manda um abraço para a mãe Rosimeire e para o avô Eloy e para a filhinha Maria Clara. Vejam bem, ela está junto com a senhora, com a avó dela, que desencarnou agora, Maria José Cipriano. Ela está junto com ela. Ela está aqui, a dona Maria José Cipriano. Ela está aqui no ambiente. Está pedindo dizer para Eleusa que ela ouviu os pedidos dela, tá? Está aqui presente também um rapaz que está se recuperando, recebeu muita ajuda espiritual, demorou para compreender o sentido da vida e tudo. É o nosso irmão Andreu Rafael Vieira. Está mandando um abraço para nossa irmãzinha Amila, né? Outro companheiro também, esses dois aqui, o mentor que pediu para mandar um recado, um chama Dayan José Caetano dos Santos, o outro chama Ivanésio Silveira de Oliveira. Todos dois desencarnaram através do suicídio, atentaram contra a própria vida. Há poucos dias, por intercessão de uma pessoa aí, que depois nós vamos falar quando for possível, eles estão recebendo assistência espiritual. Estão recebendo assistência, tá? Ou seja, os espíritos estão assistindo eles. Que a gente continue a orar por eles. O nosso companheiro aqui, que já resolveu ele fala que ele vai deixar a folia para trabalhar no bem. É o José, tem o José de Freitas Neto, Ceari, e aqui também o nosso irmão José Reis, mandando um abraço para a filha. O Kesley Henrique está mandando um abraço para a avó Tereza. O José dos Reis aqui está dizendo que o vento é de Deus. Que ele sopra a poeira do mal, sopra as coisas ruins, mas quando a gente tiver as coisas boas, a gente segurar para não deixar o vento soprar elas também, que elas vão passar. Tá? O Maurício Rodrigues de Bessa é companheiro da irmã Marise. Ele está presente, está mandando um abraço, prometendo dar mais notícias. E o nosso irmão que nos visitou, em casa, o nosso irmão Isaac Abraão Machado Rincon, está mandando um abraço muito grande para a mãe, desejando um feliz aniversário, hoje é aniversário da sua mãe, né? Maria das Graças. E ele está dizendo que não se esqueceu do aniversário do Miguel, que esteve lá para dar um abraço no Miguel também. Pede para abraçar o pai Abrão, prometendo escrever quando for possível e mandar mais notícias.
nós temos alguns irmãos que o mentor pediu para transmitir no meio aqui, nós transmitimos, mas nós não podemos furar a disciplina dos irmãos que vêm aqui agora, estão aqui querendo transmitir. Aqueles irmãos que tiverem percepção aqui no ambiente, pode perceber a quantidade de espíritos que tem aqui ainda querendo transmitir a notícia. Mas nós temos que seguir a disciplina. Nós vamos, os dirigentes da casa estão estudando, verificando como está indo o trabalho, a evolução, o progresso, para a gente ver em que esse trabalho acabará se transformando. Mas o fato é que, por hora, nós vamos ter mensalmente uma live e que será aberto quando? Vai ser dia 22. Vai ser dia 22? Dia 22 de março. Nós vamos abrir inscrição a partir do dia 1º. Pedimos aos irmãos que no dia, não passem das 16 horas, que a nossa irmã Maria José fica louquinha, né? E a gente não pode. Mas nós agradecemos a todos os irmãos, a atenção de todos. O mentor espiritual pede para transmitir o seguinte recado: que nós vamos ver isso com os nossos irmãos que trabalham no computador, nos programas. As perguntas sobre a doutrina, espiritual, sobre as coisas da espiritualidade, sobre o evangelho, qualquer tipo de pergunta na doutrina espírita, não sei se nós temos um campo aí para esse tipo de perguntas. As pessoas vão poder escrever, perguntar nos comentários lá o que é durante o período de inscrições, até um determinado tempo, e essas questões vão ser respondidas ou na palestra ou depois da palestra pelo nosso irmão que estiver fazendo a palestra, mais especificamente, mais em condições, nosso irmão Eudes, e algumas coisas que a gente possa responder aqui também. O mentor brinca que esse encargo não sou eu que estou dando para o Eudes, são os espíritos mesmo, tá? Então, nós agradecemos ao Mestre Jesus pela oportunidade maravilhosa de estarmos aqui reunidos e rogamos, Divino Mestre, que envolva todos os irmãos encarnados e desencarnados que por aqui passaram, para os irmãos que estão ligados conosco, envolva também aqueles irmãos que não tiveram a oportunidade hoje de se comunicarem. E na próxima oportunidade eles possam dizer uma palavrinha para o seu ente querido. Agradecemos as vibrações de carinho e de amor de todos. Em seu nome, Jesus, agradecidos por tudo, nós encerramos mais uma reunião da noite de hoje, na santa paz de Jesus. Assim seja. Pessoal, então, boa noite a todos. Que Jesus os abençoe e os ampare. Lembrando aos irmãos que aqui ainda estão, que as nossas reuniões prosseguem semanalmente, todas as segundas-feiras, a partir das 19h30, aqui mesmo nesta página que vocês estão conectados. Então, venha estudar conosco, venha participar das nossas reuniões públicas.
Temos também reuniões de estudos às quartas e sextas-feiras, através do Zoom, né? E temos todos os dias, de segunda a sexta, aqui também nesta página do Facebook, o culto do Evangelho online, às 9 horas da manhã. Então, aquelas pessoas que desejarem participar serão muito bem-vindas, né? Eu tive a oportunidade de olhar aqui enquanto o João estava falando, e 127 pessoas entraram e estiveram conectadas aqui conosco nesta noite. Então, venham estudar conosco, venham fazer parte deste grande centro virtual que está se formando. Um beijo no coração de todos, que Jesus os abençoe, que Jesus os ampare e até a próxima, se Deus assim o permitir. Fiquem com Deus. Cento e 127.